Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um ProfaceCast, o podcast da educação. Bom dia, tudo bom, Alan? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Josué? Como vocês Bom, estão? Estão bem, bem? É, Tudo graças a certo, Deus. pessoal? Cara, hoje a gente vai falar um papo aqui bem interessante sobre contabilidade. É um assunto talvez que é um pouquinho chato, é interessante, mas é um pouco chato, mas que é um mal necessário, É vamos isso dizer mesmo. assim, né? O que você acha desse bate-papo, José? ó, tenho certeza aí que vai ter muito a agregar para nossa audiência, Legal. para quem está querendo abrir uma empresa, de repente fazer ajustes contábeis na sua empresa, tá Aham. caminhando um pouquinho de forma não tão alinhada, que talvez vai clarear aí seus pensamentos e vai te dar um norte, né? Um Show. profissional da área. Opa. Olha, fala primeiro pra gente um pouquinho da sua trajetória, até pra gente entender como que foi Aham. você chegar até 10 anos de mais, né, de experiência na área de Isso mesmo. contabilidade. Então, fala aí um pouquinho da sua trajetória pra gente. Isso aí, pessoal. Primeiro, quero agradecer meu grande amigo Rodrigo, Josué. De estar falando um pouquinho aqui de contabilidade. Como você mesmo falou, a maioria das pessoas acha um assunto extremamente chato. E o Rodrigo é meu amigo de caminhada, já fomos professores na mesma instituição. E a gente sabe que os alunos, quando falam de contabilidade, olha, eu vou te É contar. difícil, né? Ou você gosta ou você detesta, não tem meio termo. Mas é realmente extremamente necessário, não adianta. Você quer empreender no Brasil, você precisa ter um contador, uma contabilidade de confiança. Sim. Não tem como. Até porque para você abrir empresas, entregar as obrigações fiscais das empresas é só com contador. Assim como uma cirurgia é feita com médico, uma empresa é feita. Toda a parte contábil é só com contador. Não adianta a pessoa tentar fazer por conta própria, porque precisa Sim. realmente, é obrigatório, né? Principalmente para alguns tipos de empresa. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de mim. Primeiro da parte familiar, eu sou da minha casa, sou o terceiro filho, lá tenho o mais velho é psicólogo, depois um advogado, o contador que sou eu, e o mais novo de todos está estudando ciências da computação, que é Legal. o momento agora também, um dos grandes cursos do momento. Cada um foi para um lado, e Sim. o nosso pai, nordestino, sempre falou: filho meu tem que trabalhar e tem que estudar, e aonde eu não cheguei eu quero que vocês ultrapassem, né? Meu pai estudou até a quarta série, né? Veio literalmente de Alagoas, Maceió, alagoano, minha mãe paranaense do sul, né? Coisa de louco, né? Mas meus pais, graças a Deus, sempre falaram: olha, vocês têm que estudar, não importa, tem que trabalhar e estudar. Então é uma coisa que veio lá de casa, Legal. e ele nunca falou assim: ó, você precisa fazer isso, isso, aquilo. Não. O que vocês querem estudar? Qual a área que vocês querem Uhum. estudar? E eu dou todo total apoio, e ajudo, mas tem que trabalhar também. Né? Então eu vim dessa geração. Ah, bom, hoje eu sou contador, sou professor de contabilidade, sou pós-graduado em gestão tributária, especialista em redução tributária, de forma legal, é claro, especialista em redução tributária, e sou proprietário da Vicente Silva Contabilidade, um escritório que já está aí em 10 anos no mercado. Né? Sou proprietário do escritório, eu com toda a minha equipe, meus funcionários. Mas antes disso, eu gosto de falar isso. Antes disso, eu fui jovem aprendiz. Antes disso, eu fui estagiário. Antes disso, eu lavei carro. Antes disso, eu fui ajudante geral. Eu fui assistente. Eu fui auxiliar. Fui analista. Fui gerente. Né? Sim, Gradativamente a sim. gente vai conseguindo os cargos, e tudo isso acredito que somaram e agregaram para o meu profissionalismo hoje, de atender as pessoas, seja de pequeno porte, aquele microempresário individual, ou uma empresa de grande porte, tratar da mesma forma, tratar com os mesmos, da mesma atenção que um pequeno empresário tem, o grande empresário tem. Isso é um grande diferencial do meu escritório. Até porque contabilidade você só recebe, a maior parte da renda você vem de indicação. Sim. É difícil, eu invisto nas redes sociais, qualquer escritório como tem que investir hoje em dia, não tem como, tem que investir investir nas redes sociais, investir em todas as plataformas de marketing, mas não adianta. A minha área ainda é
Você conhece um bom contador? Confiança, né? É confiabilidade. Você conhece um bom contador? Você conhece uma contabilidade de confiança? Você conhece um contador de confiança? E aí a gente vai crescendo. Então, esse é um grande diferencial do meu escritório. Eu acredito que é isso. Então, graças a Deus, a gente tem, eu e meus funcionários, se especializado cada vez mais em redução tributária, que é o cenário hoje. O Brasil é um país que tem uma tributação muito alta, e isso não é novidade para ninguém. Né? Tá vindo algumas reformas tributárias, mas mesmo assim, gente, já adianto. As reformas tributárias vai trocar 6 por meia dúzia. Uma coisa ali atrapalha outra, tá ficando na mesa. Né? Isso mesmo, eles vão. A proposta é diminuir 6 tributos em 2, mas a carga tributária não vai diminuir. Né? Isso não é uma realidade. Né? Dá uma simplificada. Dá uma simplificada na forma tributária. Então é isso, meu escritório está aí, é Vicente Silva Contabilidade. Aqui, ó. Isso mesmo. Já aproveitando para falar também, agradecer a minha esposa que está aí acompanhando a gente, a minha esposa Nicole Cavalcante, uma mulher maravilhosa. Está comigo desde quando eu andava de ônibus, andou comigo de moto, de golzinho quadrado. E minha filhinha, um beijo para minha filhinha, que está completando 3 meses. Cecília, entrou pro time há pouco tempo. Há pouco tempo. Sou pai de primeira viagem, estou apaixonadíssimo pela minha filha. Minha esposa é uma mulher maravilhosa, fisioterapeuta, dona do estúdio de Pilates também. Aqui perto, colou no estúdio de fisioterapia e Pilates, para quem quiser fazer fisioterapia e Pilates aqui em Guarulhos, também um ótimo estúdio. Eu acho que é isso, Rodrigo. Show de bola. Conseguiu, logo na introdução, passar exatamente uma jornada para a gente entender quem é o Alan da contabilidade. Vamos lá, vamos começar falando assim um pouco. O nosso público tem muitos servidores públicos, né? E aí tem essa dúvida. Eu sou servidor público do estado de São Paulo, eu posso abrir MEI? E para quem também é federal, municipal, explica um pouquinho como que funciona isso, se certo. Ele pode ser empresário também, enquanto funcionário público. Certo. O funcionário público ele pode ser municipal, né, da prefeitura, estadual, né, trabalhar, por exemplo, nós estamos em São Paulo, no estado de São Paulo, seja qual for o estado, ou federal, certo? Normalmente, em regra geral, é bem difícil. Existe uma legislação, aí depende de cada órgão que vai lá mencionar. Então, o que é ideal? Você é servidor público, entre em contato com a RH e fala, olha, qual que é a legislação? Eu posso ser empresário? Né? Porque às vezes, mesmo sendo servidor do município, às vezes um cargo permite e outro não. Às vezes um cargo ele permite que você tenha e outro não. Então, assim, um exemplo bem clássico, um juiz. Um juiz, ele não pode ter um escritório de advocacia. Não pode. Então, se ele quiser advogar, ele vai ter que deixar o cargo para poder abrir o seu escritório de advocacia. E aí a gente pode colocar isso em qualquer regra. Então, eu já vi cargos que são permitidos você empreender e cargos que não são permitidos. Então, não existe algo que eu possa falar assim, é 100% de certeza que você pode, é 100% de certeza que você não pode. Então, quando você vai assumir o cargo, normalmente vai ter lá toda a cartilha, todas as regrinhas, e mesmo que você dê um Google e fale, não, procure primeiro o RH de onde você está trabalhando, e também em contrapartida com o contador, porque às vezes o próprio RH não tem a informação, né? E para avaliar. Mas em regra geral, se são cargos de um pouco mais responsabilidade, normalmente não pode. Agora, se você é um servidor com cargos com um pouco menos de responsabilidade, normalmente existe a regrinha falando que você pode empreender, não tem problema. É porque o problema é você trazer algum tipo de... conflito de interesse. Esse é o problema. Essa é a palavra, conflito de interesse. Então, a pessoa está num cargo público em determinada área e ela vai lá e abre uma empresa ali perto para conseguir cliente, benefício próprio, utilizando a máquina, né? Isso mesmo. Então, respondendo a sua pergunta, alguns são permitidos, outros não. Depende do cargo, né? E depende do município. Então, sempre tem que avaliar com calma, porque pode acontecer, às vezes, a pessoa abrir a empresa sem verificar, sem analisar, e aí vinha a rescisão. Porque descumpriu
aquilo que já estava pré-determinado, né? Sim. Porque quando você assume o cargo, logicamente você tem que assinar toda uma lista de documentações, então isso tem que estar bem, bem às claras mesmo, para a pessoa não ter nenhum tipo de problema aí com a sua principal fonte de renda, que acredito que seja o cargo público. Exatamente. Cara, e fala um pouquinho pra gente em relação a empreender mesmo, né? O brasileiro tem muito essa veia empreendedora, né? De iniciar um novo negócio, às vezes ali na casa, de modo informal. O que que você avalia que seria o mais pertinente para a pessoa iniciar já se regularizando, já colocando tudo certinho, ou isso é com o tempo mesmo, ela tem que primeiro entender se aquilo é viável? O que que você, olhando assim, de forma legal mesmo, aconselha para o pessoal que está começando a empreender e que tem essa visão aí de querer estar legal, mas que às vezes fica com medo porque fala, mas eu tenho que investir, grana não tenho e tal. Honorários, né? Isso é verdade. Gente, isso é uma pergunta extremamente legal. O brasileiro realmente, nos últimos anos, tem investido demais em empreendedorismo. E isso eu acho maravilhoso. Para minha área é maravilhoso. Eu não vou negar. Assim, vamos lá. Vai depender de cada empresário. Por exemplo, tem aquele empresário que ele já sabe fazer o trabalho. Ele já manja, né? Ele já conhece o trabalho, já trabalhou com isso a vida inteira e ele quer empreender, trabalhou em outros lugares e ele sabe fazer o trabalho, ele sabe o quanto que ele vai gastar de estoque, quanto que ele vai gastar de custo. Se esse empresário ele já é pré-estruturado, né? Então, normalmente, eu já aconselho você já vir com contador, já deixar tudo legalizado, né? Se você está iniciando, também tem que vir com contador. Só que aí você vai precisar de um auxílio maior. Porque assim, eu conheço muitos empresários que manjam muito, que entendem muito do operacional, de fazer, mas administrativo, aí quebra. Sim. Então, assim, a maioria dos empresários hoje em dia, no meu consentimento, as empresas que eu fecho são de empresários que não são empresários que não sabem fazer a sua atividade. São empresários que não investem no administrativo, não têm um controle financeiro. Mesmo que você, não vou abrir um CNPJ agora, vou trabalhar só por conta da pessoa física, mas não tem um controle financeiro de entradas, de saídas, não sabe quanto gasta, não sabe quanto entra, não sabe fazer a separação. Mas o ideal é você já começar com o CNPJ. Porque o que acontece? A tributação da pessoa física, principalmente se a empresa está alavancando, ela é muito cara. A tributação da pessoa física ela pode chegar a 27,5% do faturamento. Entende? Então, se a pessoa coloca tudo na pessoa física, já coloca muito comum as pessoas fazerem já maquininhas no CPF. Cara, aquilo que entra na maquininha, você tem que declarar na sua declaração de imposto de renda. Senão você cai na malha fina. Entende? Então, o ideal seria nem que você comece com o MEI, que é o tipo de empresa menor que tem no Brasil, né? Microempresário individual. O microempresário individual, ele veio para substituir o autônomo. O autônomo que trabalhava de forma pessoa física mesmo. Sim. Então, o microempresário individual, o MEI, ele veio para isso, ele veio para simplificar. Ele é fácil de abrir, ele é fácil de fechar. Você vai pagar um valor de imposto mensal, tem suas regras. O faturamento até 81 mil por ano. Se você passar disso, você já tem que desenquadrar para um porte maior. Você pode ter um funcionário registrado, né? Então, assim, o MEI ele é justamente para aquele empresário que está iniciando. Só que aí tem um porém também. O MEI, hoje no Brasil, ele não precisa obrigatoriamente ter um contador. Ele é muito fácil mesmo. A pessoa que tem um pouco de mais facilidade em mexer em computador, ela pode ir lá e abrir por conta própria e um dia o MEI está pronto. Só que ele tem declarações e ele tem que pagar um imposto mensal. Então, o que eu já vi de pessoas que abriram um MEI, olha só, presta atenção, pessoal. Preste muita atenção. Você que abriu um MEI ou que você falou para o seu tio, para o seu colega, ou seja, quem for abrir um MEI para você, tem que pagar aquele imposto mensal. Tem um imposto lá mensal que hoje está por volta de 75, 70, depende do ramo de atividade. Tem que pagar aquele imposto. Mas eu não faturei zero. Tem que pagar. Porque o MEI é assim. Não importa se você faturou ou não faturou no mês. Você tem que pagar aquele imposto mensal todo mês. Os outros tipos de empresa, se você fatura, você paga o imposto. Se você não fatura, você não paga. Né? Mas a tributação é bem maior. E eu já vi, estou cansado de ver a Receita Federal encerrar esse CNPJ.
sem te avisar, porque a Receita Federal não vai chegar e falar assim, oi meu amigo, tudo bem? Então, ó, Mas 2 anos você não paga. tudo isso. Não, é tudo de meio eletrônico, tudo de forma eletrônica. Então eu já vi muitos CNPJs MEIs serem encerrados por inadimplência de entrega de declarações ou falta de pagamento de imposto, porque a pessoa só abre o CNPJ para conseguir uma maquininha, para conseguir um crédito, para conseguir movimentar, emitir nota, seja lá o que for. Aí a Receita Federal vai lá e encerra o CNPJ. O que acontece com toda a dívida? Vai para o CPF. Passa dos CNPJs com qualquer empresa. Se eu estou com uma empresa que está devendo R$1 milhão, seja ela MEI, seja o que for. Se eu encerrar essa empresa, para onde vai esse débito? Tem que ir para algum lugar? Para os proprietários, para o sócio ou para o empresário. E quando vai para o CPF, meu chapa, aí é difícil, viu? Dá para parcelar, dá para resolver, mas fica muito mais difícil. Você pode ficar com o nome no Serasa, no SPC, pode protestar em cartório. E aí vai ficar muito mais difícil para você tirar um carro, para você financiar uma casa. Então você que é MEI, que está iniciando, você está abrindo por conta própria, você procurou um contador para abrir, para te ajudar, para entregar as declarações. Não esqueça, tem que pagar um imposto mensal. Aí voltando um pouquinho sobre a questão de empreender, o que eu posso te responder o ideal é você já começar conversando com o contador e falando assim, olha, esse é o meu cenário. Eu começo porque tem empresas que, por exemplo, se você pegar 81 mil por ano, que é o teto do MEI, dá 6.750 por mês, certo? Mas não é por mês no MEI, é por ano. Mas tem empresa que, cara, em 2, 3 meses, o cara já vai estourar isso. Então compensa ele abrir um MEI para depois ter que alterar. Então por isso que é importante você já fazer um estudo. Um plano de negócio. Plano de negócio, essa é a palavra, Josué. Um plano de negócio. Cara, eu estou começando agora. Será que eu tenho uma pretensão de faturamento? De quanto tempo? Conversa com o contador e ele vai te dar a melhor saída. Igual, eu acabei de falar com um cliente que ele estava começando e eu falei assim, você tem uma pretensão de faturamento? Chuta um valor que você acha que vai ter. Olha, eu acho que vai ser X. Eu falei, então vamos começar no MEI. Você vai começar no MEI e aí você vai ficar 1 ano no MEI, depois a gente faz a alteração da sua empresa, que aí não vai ter como. Mas enquanto isso, nesse 1 ano que ele ficou no MEI, ele assim, a economia financeira dele foi muito grande, porque ele já queria começar com uma empresa de porte maior. Tem isso também, a pessoa já quer começar com um porte maior. Aí que vem aí o papel do contador, porque assim, pagar imposto a mais para o governo, ninguém quer. Né? Então, contrate um contador para separar o que é do CNPJ, do CPF. Isso é muito importante. O empresário que está começando, ele passa tudo no CPF. Mas são 2 pessoas diferentes. Não é à toa que as pessoas falam pessoa jurídica e pessoa física. Então, você não paga as minhas contas, Rodrigo, e eu não pago as suas. E quando é uma empresa, é a mesma coisa, mas a empresa é minha. Eu não pago as contas da empresa e a empresa não paga as minhas contas. A empresa tem que ter uma conta jurídica e eu tenho que ter minha conta pessoa física. Eu retirei meus lucros, eu transfiro da conta jurídica para a conta física e daí eu pago lá minha conta de energia, minha água, meu aluguel, minhas despesas do mês. Mas não pode ter essa... E isso no começo é muito difícil. Então, só com uma assessoria contábil para ajudar a pessoa, seja um microempresário, empresário de pequeno porte, empresário de grande porte, tem que ter essa assessoria contábil para dar esse pontapé inicial para a pessoa que está começando. Então, você quer dizer que, além da expertise de negócio do empreendedor, ele precisa ter, além disso, que é a educação financeira ali, de entender de que o negócio dele só vai avançar se ele tiver essa organização, né? Isso mesmo. Isso é muito importante. Agora, uma pergunta que isso aqui eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente. Falamos sobre abertura de MEI, né? Então, a pessoa começou um negócio, está lá de repente na garagem, como tá ali começando. E com essa questão de internet, Instagram, YouTube e tal, as pessoas criam uma conta no Instagram, criam um YouTube e elas vão para aquilo que toda pessoa que está começando a empreender faz. Tenho que criar minha logomarca, tenho que criar a marca da minha empresa. Certo. E ela vai lá e cria a marca, linda, como ela sempre pensou, e só coloca nas redes sociais, coloca aí em banner, em fachada, faz tudo. Mas o que elas esquecem geralmente de fazer? De registrar essa marca. Isso mesmo. E aí, qual que seria a sua orientação para essas pessoas que estão começando? Se o seu escritório faz essa jornada também, que eu sei que tem que envolver o INPI e tal, essa questão do registro de marca, e para servir de um alerta, para você que criou tudo bonitinho, fez plano de negócio, abriu e tal, vai lá na marca
E aí vê um preço, vê o quanto que custa aqui, tem um valor para você registrar uma marca, e de repente, não, depois eu mexo com isso. E aí vem outra pessoa, Mesmo ramo de atividade, mesma mesmo nome. atividade, mesmo nome, pega a sua logo, só que ela foi lá e pagou, fez tudo certinho. Não, mas eu abri primeiro, mas quem registrou? Eu queria que você pudesse dar essa orientação, que faz total sentido para quem está Claro. começando o negócio, porque a pessoa já pensa, né? Aham. Logo e tal. E o que você tem Então, a vamos nos lá. orientar com relação a isso? A questão do registro da marca, que é o INPI, hoje no Brasil, ele pode ser feito tanto com contadores quanto advogados. Esses dois profissionais, eles estão habilitados para fazer o registro da marca. Então, quando você olha qualquer marca, pega aí uma Coca-Cola, pega aí um McDonald's, seja o que for, tem um Rzinho na logomarca, um Rzinho bem pequenininho, significa que está registrado, né? Não precisa obrigatoriamente ter esse R, isso é uma questão da empresa que querer colocar. Então, quem registra, quem faz o registro da marca, não precisa necessariamente colocar o Rzinho na marca. É só uma questão só para mostrar, olha, eu estou registrado aqui, vocês não podem me copiar. Então, o que acontece? O que você falou faz total sentido, porque empresas podem ter o mesmo nome? Aí é uma pergunta que eu sempre recebo. Empresas podem ter o mesmo nome? Podem. Não existe nada que impeça que uma empresa tenha o mesmo nome que a outra. Só que se eu faço o registro da minha marca, eu vou lá e faço o registro da minha marca, nenhuma outra empresa do mesmo ramo de atividade, poderá ter essa marca, esse mesmo nome. Então, por exemplo, eu tenho a Vicente Silva Contabilidade. Se aparecer a Vicente Silva Transportadora, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A Vicente Silva Escritório de Advocacia, Vicente Silva Psicologia, não, mesmo se eu tiver registrado, não tem o que eu posso fazer. Agora, chegou uma empresa com o mesmo ramo de atividade que eu, e com nome igual ou similar, muito similar, isso também, viu? Tá um nome bem similar. Não é a prefeitura ou a junta comercial que vai fazer esse tipo. Eles não vão impedir das outras empresas abrir. Aí você tem que comunicar essa empresa. Falar assim, olha, eu tenho um registro do logo. Preciso que você tire ou que você mude. Ah, não vou fazer, porque você é de São Paulo e eu sou lá do Piauí. Beleza. Aí você contrata um advogado, entra com uma ação judicial e é certeza que essa pessoa vai perder, porque você tem o registro da marca. Né? Até porque quando você vai fazer o registro da marca lá no sistema, você coloca o seu logo, você coloca o seu nome e lá e no próprio sistema, que é federal, eles fazem uma verificação no país inteiro. Então, se no país inteiro já vê que, quando você for fazer o registro, né, não na abertura, quando você vai fazer o registro da marca, que é outra completamente diferente. A abertura da empresa é uma coisa, a criação do logo é uma coisa, registrar é outra coisa, quando a empresa já está funcionando. Aí é feita uma busca para verificar se existe uma empresa similar ou não. E às vezes o próprio sistema já barra, fala assim, ó, o logo é muito similar. Ou o nome é muito similar com esta empresa que é, você tem que mudar. Então acontece isso. Já vi isso acontecer muito isso daí. A pessoa criar uma empresa do zero, que eu acho isso maravilhoso. Eu amo ver um empresário que está começando e aí depois eu volto depois de um ano, cara, a empresa trouxe uma proporção muito grande, depois eu volto daqui 3, 4, 5, 6 meses, está uma proporção muito grande. E a pessoa criar uma marca forte no mercado, mas não se atentar a isso. Aí vem uma outra empresa e fala, nossa, que legal, vou copiar. Aí essa empresa concorrente, que abriu recentemente, registra. E aí você, que criou essa marca, você vai ter que tirar o nome, vai ter que mudar o nome. Então, é extremamente importante você criar, sim, você registrar, no caso, a sua logomarca. Mas para isso, tem que estar com o CNPJ certinho, né? Tem que já estar com o contador, CNPJ, inscrição municipal, enfim, toda a documentação necessária. E quem vai fazer esse tipo de trabalho é um contador ou um advogado. E já adianto, tá, gente? Tem muito golpista, tá? Empresário, tomem cuidado com e-mails que vocês recebem. Tomem muito cuidado, muito, muito cuidado. Porque tem empresa que chega amedrontando. Por exemplo, fala assim, olha, eu já vi aqui que tem muita empresa com o mesmo nome, você precisa fechar logo, precisa fazer logo. Aí às vezes copra o olho da cara, né? Na pressa, num susto. Às vezes até consegue fazer o logo, às vezes até uma empresa que faz realmente o registro da marca. Mas te amedronta o empresário de uma tal forma que ele não consulta outros profissionais, não vê com calma, porque não é um processo rápido. Né? Não é um processo. Não, e ainda tem um outro viés aí, você falou de tomar cuidado com o golpe, porque assim, a gente registrou Proface
E logo na sequência a gente recebe um e-mail como se fosse um órgão institucional ali cobrando uma taxa, Nossa. mas automaticamente quando eu tive a orientação, o cara falou, não esquece, cara, porque eles ficam já de olho no mês. Publicou e falou, opa, já manda ali como se uma cobrança ali, mas é aquela cobrança indevida, porque você já pagou para fazer a primeira parte, então você está desconsiderar, não? É porque às vezes a pessoa, como eles devem saber que muitas pessoas tentam fazer por conta, Isso, aí aí já faz isso. E eu quero só dar um adendo dessa questão de e-mail, só alertar todo tipo de empresário. Independentemente se você abrir um e-mail, uma empresa de pequeno porte, de médio e grande porte, você está sujeito a receber muitos e-mails falsos. Por quê? Hoje, a pessoa que age de má fé, a pessoa o bandido mesmo, ele não é mais só aquela pessoa que vai te roubar um celular. Existe uma inteligência tecnológica muito grande e as pessoas que agem de má fé estão estudando muito. Então, toda semana eu recebo clientes me avisando, olha, eu recebi um boleto falando que se eu não pagar, eu não sei o quê. Toda semana. Às vezes você tá na cara que é... Tipo assim, ó, o pessoal se passando pela Receita Federal. Aí você vê lá, receitafederal@hotmail. Gente, pelo amor de Deus. Né? @bol, @yahoo. Gente, os órgãos federais, seja municipal, estadual, federal, eles não vão usar os e-mails que a população usa. As plataformas Gmail, Hotmail, Yahoo, UOL, não vão usar. Eles vão ter lá, logicamente, vai ser o Receita Federal, @gov, alguma coisa do tipo. Mas mesmo assim, existem pessoas que fazem um e-mail similar, que pagam, porque você precisa pagar para você ter um celular, igual meu e-mail, alan@vicente, pagar lá para eu ter o meu e-mail certinho, né? E as pessoas, eles pagam, eles têm acesso a isso e vêm amedrontando. Então tem muito golpe que acontece, e-mail falso, né? Falando que tem imposto em aberto, que tem uma coisa em aberto, e já vem assim, letras garrafais, falando que se você não pagar até amanhã, aí a pessoa num susto, não contrata, não fala com a gente. Então eu sempre falo, recebeu qualquer carta ou e-mail, manda para mim, não pague nada que não venha do contador. E outro golpe que eles dão também é falando que tá faltando entregar algum tipo de declaração. Por exemplo, o MEI ele tem a declaração anual que você precisa colocar lá o seu faturamento. Dos meus clientes, tá tudo certinho, tudo em ordem. E mesmo assim eles recebem às vezes um e-mail falando, olha, você precisa entregar tal declaração. Entra nesse link e coloca aqui as informações da empresa. Aí você entra no link, aí coloca o CPF, CNPJ, título de eleitor, data de nascimento, e-mail, telefone, já era. Os bandidos têm todos os seus dados para fazer o que quiser. Então, tome muito cuidado também com e-mails com links falsos. É bem difícil os municípios mandarem qualquer tipo de e-mail. É bem difícil, eles mandam. Mas normalmente existem já os caminhos que o contador vai ter acesso. Só um adendo aí com essa questão dos golpes, que é muito importante. E não tem o que fazer. Tem muito empresário que fala assim, pô, Alan, todo mês eu recebo um e-mail. Cara, não tem o que fazer. Não dá. Você abriu uma empresa, infelizmente você está sujeito a receber esses tipos de Por isso que a educação, né, esse conhecimento, e hoje a gente tem a facilidade de ter a internet, né, ter canais no YouTube, e principalmente essa assessoria contábil de um contador de confiança, ela faz muito sentido para que a sua jornada seja aí uma empresa de sucesso. Alan, fala um pouquinho também sobre o MEI, você já disse que seria a porta de entrada, né, desse empreendedor que está iniciando, uma coisa mais fácil. Mas ele vai avançar, ele vai mudar ali para... Explica um pouquinho desses conceitos de limitado e tal, para a gente poder entender quais são os alcances que a empresa pode tomar a partir do MEI dessa regularização. Legal. É importante informar que o MEI, quando ele foi criado, podia quase todas as atividades do Brasil. Todas as atividades. Aí o governo federal percebeu que as pessoas estavam encerrando as empresas de médio e grande porte, o cara que pagava, sei lá, R$1.000 de imposto, encerrava e abria o MEI para pagar. Lá na época começou com 40 e poucos reais, hoje está em 70 e poucos, né? E o governo começou a perder dinheiro, tá? Isso não é falado em jornal, não é falado em nada, mas você sabe. Aí o que o governo fez? Boicotou algumas atividades. Então, existem algumas atividades no MEI que já não são permitidas de cara. Então, qualquer atividade que requer um curso superior não pode ser MEI. Igual, sou contador, quero abrir um MEI? Não posso. Sou advogado, sou psicólogo, sou engenheiro, dentista, médico, não pode.
Tá? Então, o MEI, ele tem lá uma lista de atividades que podem ser feitas. Normalmente, comércio em geral. Comércio em geral, prestação de serviço em geral. Então, qualquer atividade que não requer, de fato, um bacharelado ou, às vezes, um técnico, o MEI ele não é permitido. Então, antes de você abrir o MEI, é extremamente importante também você saber se você pode estar enquadrado. Senão, você já vai ter que começar com uma microempresa. É padrão. Então, e eu já falo, fez um curso superior e vai fazer uma atividade nessa área, já esquece, já não pode, né? Então já tem umas certas limitações. Então tem pessoas também que já vão começar com 2, 3 funcionários. Também já não pode, o MEI só pode ter um funcionário registrado. Então existem algumas coisas que barram o MEI, né? Então ele é muito fácil, é a porta de entrada para o empresário, mas ele tem uma certa faturamento, 81 mil por ano. Estão querendo aumentar para 130, mas só projeto de lei ainda, nada confirmado. Se você tem muita empresa também que abre o MEI, não fatura nada, mas tem uma quantidade excessiva de compras. E isso faz desenquadrar do MEI também, certo? Então isso é importante também. Então não só questão de faturamento, mas compras é importante. Olha só o tanto de coisa. Porque assim, o MEI ele é vendido de uma forma, ele é apresentado de uma forma como se qualquer pessoa pudesse fazer, mas ele tem as suas regrinhas que se você não procurar um profissional, dá ruim. Entendeu? Dá ruim. Então, principalmente a pessoa que não tem afinidade com a parte administrativa, com legislação em geral. Mas vamos lá. Depois do MEI, você pode partir para uma microempresa. Aí você parte para as tributações do Brasil, que é o Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Certo? Aí são tipos de empresas que a gente vai analisar qual a melhor tributação. Normalmente, o Simples Nacional é a melhor tributação, normalmente. Mas aí, uma indústria, uma fábrica que tem uma quantidade excessiva de compras, a gente analisa e vê uma outra tributação para a pessoa pagar menos impostos de forma legal. Às vezes é o mesmo ramo de atividade, mas tem uma quantidade excessiva de funcionários. Então, nenhuma empresa é igual a outra. Sim. Eu estou cansado de receber empresários que vêm falando para mim: ô Alan, eu tenho um colega meu da mesma área que ele está na outra tributação assim, assim, assado, e eu falo: olha, está no mesmo ramo de atividade? Beleza, está no mesmo atividade. Tem um faturamento igual ao seu? Não. Tem a quantidade de funcionários igual ao seu? Não. Tem a quantidade de compras igual à sua? Tem. Então, assim, um fator, mesmo que seja empresa do mesmo ramo de atividade, podem afetar com que você tenha uma tributação maior ou menor. Então, e isso é padrão. Então, normalmente eu faço esse estudo com o empresário. Então, o empresário está começando, eu vejo se ele pode se enquadrar no MEI ou se ele já não pode se enquadrar no MEI. Porque se for para se enquadrar no MEI para 2, 3 meses, igual eu falei, a pessoa já tem que ser desenquadrada, vai ser um custo maior. Porque a alteração do MEI para uma microempresa vai ter honorários contábeis, vai ter taxas de alteração. Então, já seria interessante talvez a pessoa já partir para uma microempresa. Mas existe sim, e é muito comum, o CNPJ MEI, ele ser feito uma alteração para uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, uma empresa de grande porte, continua com o mesmo CNPJ, continua com tudo, certo? E é até melhor porque o MEI, o nome, você não pode mudar, né? Hoje o MEI, antigamente era o nome completo e o CPF no MEI. Agora o MEI, ele é os 5 ou 6 primeiros dígitos do CNPJ e o nome completo da pessoa. Não tem mais nem como colocar nome fantasia. Então o MEI, você vai emitir uma nota, você vai fazer qualquer coisa, é o nome do empresário. Padrão. É padrão. Agora, a partir do momento que você sai do MEI, você pode colocar o nome que você quiser, o nome de fantasia que você quiser e faturar o quanto você quiser, ter quantos funcionários você quiser. Então, assim, estou crescendo. Você que é MEI, principalmente. Estou vendo que o meu faturamento lá nas minhas contas bancárias está ultrapassando, está chegando perto de 81 mil por ano. Procure um contador já para fazer uma alteração dessa empresa. Não espere uma notificação da Receita, porque não é comum, mas acontece da Receita ir lá sem te avisar em nada, desenquadrar você do MEI. Pum! E se desenquadrou, você não vai direto para o Simples Nacional, você vai para uma tributação maior. Então precisa ter muito cuidado. Então lá na Vicente Silva Contabilidade a gente faz todo esse estudo. Porque não é só chegar, faturar e emitir notas. Vocês estão entendendo que não é só chegar, abrir uma empresa e faturar nota? Olha o tanto de coisa que a gente está conversando aqui, para justamente a pessoa... se a pessoa... Eu já conheci empresários que eu fiz uma redução tributária de R$100 por mês.
Se você for para esse caminho, você vai economizar R$ 100 para mim. Essa pessoa falasse para mim, R$ 100 por mês, para mim, vai fazer muita diferença. Sim. Vai fazer muita diferença. Então, a questão da análise tributária não é só reduzir impostos, é fazer uma verificação se como que a pessoa deve iniciar, qual tipo de empresa que ela deve iniciar, qual a tributação melhor para essa empresa, né? Então, tá começando, tá crescendo, tá saindo do MEI, não adianta, tem que procurar um contador. Por quê? Como eu falei, o MEI você não precisa obrigatoriamente ter contador. A partir do momento que você não é mais MEI, você precisa obrigatoriamente ter contador. Você precisa lá colocar no cadastro estadual quem é o contador da empresa. As obrigações acessórias são só entregues por um contador, tem que ter o CRC ativo. Então, é basicamente isso. Está crescendo? Procura um contador para procurar a melhor forma. Então, a gente já consegue perceber aqui que não existe um caminho lógico para todo mundo. Não existe. Eu não posso falar para você abriu uma empresa, vai por esse caminho e você abriu a mesma ramo de atividade, vai por esse mesmo caminho. Não posso falar isso. Porque você tem um cenário diferente, você tem clientes diferentes dele, faturamento diferente e por aí vai. Então é uma análise que precisa ser feita com calma, com cautela, para também às vezes não dar um passo maior que a perna, que é muito comum. Tá? E é muito importante, assim, essa ideia de você ter um contador de confiança, porque, por exemplo, às vezes a pessoa mora ali entre a cidade de São Paulo e a cidade de Guarulhos, por exemplo. E o ramo de atividade dela é prestação de serviço. Só que uma tem um benefício do ISS em um percentual e outra tem um outro percentual. Só que você está ali do lado. Aí o seu contador vai falar assim, cara, faz o seguinte, abre aqui em São Paulo que você vai ter um benefício fiscal. Isso mesmo. Então, qual que é o legal? É que o contador ele vai interpretar a legislação e vai viabilizar para você qual que é o melhor caminho. Você vai ter o mesmo custo de aluguel, o mesmo custo de tudo, só que você vai ter os benefícios tributários. Por isso que é muito importante você não querer, vou assistir aqui na internet, vou ver como é que faz e vou começar do meu jeito. Cara, pode ter certeza, o contador vai te livrar de bitributação, Isso mesmo. de um melhor lugar para você instalar a sua empresa, começar um negócio. E você mais do que ninguém pode fazer isso pra gente e orientar essas pessoas sobre isso, porque a maioria dos MEIs hoje vão ser prestadores de serviço ali, Sim. certo? Então, seria interessante você falar sobre essa questão do ISS. Já vou falar agora. Você falou um assunto muito importante, porque assim, os estados, municípios, eles podem ter uma variação no percentual de tributos. Igual você falou do ISS, o ISS é um tributo municipal, certo? E aí existe uma legislação que fala, o ISS pode variar de 2% a 5%. Isso no Brasil todo. O ISS pode variar só de 2% a 5%. Então a prefeitura, no mesmo ramo de atividade, em Guarulhos às vezes pode ser 5%, em outro município pode ser 2%. Né? ICMS estadual. Aqui em São Paulo, que é o coração do empreendedorismo, é 18%, é o máximo. Aí você vai em outros estados, no Amazonas, vai, cara, 12%, 7%, certo? Que é um tributo estadual. Aí quem decide isso? O governador, no caso, e juntamente com os deputados estaduais. Municipal, quem decide isso? O prefeito, juntamente com os vereadores. Então, eu tenho um caso muito semelhante a isso que você falou. Um cliente veio e ele prestava serviço. E já não estava no Simples Nacional, uma empresa de grande porte. Empresa que faturava muito por mês, mas prestava serviço. E em Guarulhos, na verdade em São Paulo, tanto em Guarulhos quanto em São Paulo, era 5% o ISS. Né? Então, um faturamento muito alto, sempre ali pagando 5% de ISS. E aí, um cliente que tinha potencial, logicamente, para poder abrir empresas em outros municípios, outras cidades. Aí eu falei assim, olha, deixa eu fazer uma busca aqui, uma análise. Vamos olhar se você tem essa possibilidade de poder trocar de local? Tenho, com certeza. Olhei, analisei Santana de Parnaíba, uma cidadezinha maravilhosa aqui no interior de São Paulo. Nossa, eu tenho um funcionário lá, tenho gente lá, tenho parentes lá, posso abrir uma empresa lá. Falei, legal. Lá o ISS é 2%. Aqui você está pagando 5%. Estou falando de empresa que fatura 200, 300 mil por mês. Então, 3% de imposto é muita coisa. Muita coisa. E aí eu falei assim, você tem a possibilidade, foi justamente o que você falou, Josué. Dá para você abrir uma empresa lá, colocar um funcionário lá, tudo certinho. Né? Não é nada, tem que estar na lei. Né? Legal. Tudo de forma legal. Depois abriu lá, colocou um funcionário lá, começou a apurar, emitir as notas fiscais por lá. Cara, por ano,
essa empresa, ela dava para comprar um carro de luxo 0 por mês. Só porque o contador fez uma verificação e falou assim, você pode abrir em outro município a sua empresa, você tem os custos, porque o quanto que ela reduzir de imposto, ela cobre o funcionário que está lá, o aluguel que está lá, a água, a energia, o que for. E aí uma redução tributária assim, que você fala assim, nossa, é tão simples, né? Mas quem vai pensar nisso é o contador, porque a população, o empresário, não vai ficar pensando nisso. Cara, se for citar aqui imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, olha o tanto de impostos que eu já falei aqui, uns são municipais, uns são estaduais, uns são federais, então a população não tem esse conhecimento. Quem vai ter é o profissional tributário. Então, esse cliente nunca mais, ele falou assim, não, enquanto você estiver vivo, sua geração, se a sua geração, se a sua filha, ele falou, se a sua filha continuar na área, legado, não vou largar. Não tem como. Então, existe sim benefícios tributários. Logicamente, quem é MEI não vai ter esse tipo de benefício, Sim. tá, gente? O MEI é padrão no Brasil todo, paga aquele valor fixo. Mas você partiu para um tipo de empresa diferente, tem que ser feita uma análise tributária. Uma coisa que os empresários não sabem também é você pagar um imposto, um simples nacional mesmo, ou no lucro presumido. Caixa ou competência. O que acontece? Você emitiu a nota fiscal hoje, emitiu uma nota fiscal de R$10.000. Mês que vem você tem que pagar o imposto, certo? É isso. Então, emitiu uma nota fiscal no mês seguinte você está pagando imposto sobre essa nota fiscal. Mas aí, se você pega uma empresa que tem um cenário do seguinte, que ela emite a nota, mas ela não recebeu do cliente dela. Ela vai receber em 3 vezes do cliente dela. Essa empresa, ela normalmente, a maioria das contabilidades fazem isso, já coloca a empresa nesse regime que não importa se ela recebeu ou não do cliente dela. Ela vai pagar imposto sobre R$10.000. Mas eu não recebi. Existe uma outra análise tributária que algumas empresas, eu não posso sempre falar que todas as empresas têm são análises. Se a empresa puder estar no regime caixa, o que ela vai fazer? Ela vai pagar o imposto pelo efetivo recebimento. Então, esses R$10.000 vai ser recebido em 10 vezes. Esse mês recebi R$2.000. Mês que vem vou pagar o imposto sobre R$2.000. Recebi no outro mês 5.000, vou pagar imposto sobre 5.000. Então, existe também, no final das contas, você vai pagar a mesma quantidade de imposto. Só que você concorda comigo que a pessoa que recebeu R$10.000 e emitiu uma nota de R$10.000 e não recebeu, ela já vai ter que pagar um imposto sobre os R$10.000, ela nem teve caixa, ela nem recebeu. Então, depende de cenário. Tem empresa que emitiu uma nota e ela recebe a nota sobre isso. Né? Então, não tem para onde fugir. Mas se a empresa já tem o hábito de receber de forma parcelada, já tem um outro tipo de análise tributária para pagar de forma mais justa, tem um caixa. Sim, né? E você ainda vai respaldar o empreendedor. Por quê? Vamos supor que ele tome o famoso calote. Ele pagou o imposto, não recebeu o produto, ou seja, olha o prejuízo que ele tomou. Olha o prejuízo, é isso entendeu? mesmo. Então, assim, o que você falou foi muito importante. É o que mais acontece. A pessoa não recebeu, pagou o imposto, e aí fica com a conta do produto que vendeu, não recebeu, e o imposto que já pagou em cima da nota. Calote, pagou Calote, imposto e aí sem ter recebido. E às vezes o cara vai para um caminho de falência simplesmente por não ter tido uma assessoria contábil. É isso mesmo. Entendeu? Então a importância do contador para o negócio. E essa verificação, ela tem que ser feita uma vez por ano. Essa mudança, Entendi. ela é feita uma vez por ano. Fez a mudança, o ano inteiro seguinte, normalmente feito em novembro, dezembro. O ano inteiro seguinte você vai ficar dessa forma. Então, se não fizer, só no próximo ano agora. Entende? Então, assim, você vê, são detalhes. Sim. Que, às vezes, conversando com um profissional, entendendo o cenário, conversando com a contabilidade, te traz um benefício tributário tão grande que você, ao invés de estar pagando imposto a mais, entendeu? Bitributação para o governo, independentemente se você é de esquerda, de direita, para quem vai... porque quando a gente fala de governo, independente para quem vai, gente, não importa. Se você é de esquerda, se é de direita, não importa. O dinheiro que você poderia estar pagando a mais para o governo, você poderia estar investindo na sua empresa. Ou indo para o seu bolso mesmo. Um empresário quer lucro, né? E você podendo crescer financeiramente. Mas é bem interessante. São muitos assuntos que dá para a gente abordar. Se você está gostando desse bate-papo, aqui já está sendo uma assessoria contábil aqui de primeira. Deixa aqui nos comentários a sua dúvida. O Alan vai nos auxiliar aí para responder todo mundo. Coloca aí também deixa o seu like. Compartilha com seus amigos empresários também. Quem vai tá ter pensando. O contato dele aqui na descrição, né? No final tem uma surpresa. No final, aguarda aí, segura aí que no finalzinho a gente tem uma ação promocional aqui.
Alan, deixa eu perguntar em relação a custo com o contador. O tipo de empresa muda o custo? Se ele tem um MEI é um custo, se ele tem uma empresa, um microempresa, como que varia isso no mercado? E como que você vê hoje a profissão? Ela está bem profissionalizada mesmo? Você ouve muito caso de que a pessoa estava, o empresário estava com um contador e está saindo porque teve problema e está indo para você. Como que está esse mercado aí para... Certo, vamos lá. Com relação a honorários contábeis, não existe uma tabela pré-definida, tá? Diferentemente de, por exemplo, o meu irmão é advogado, então eu consigo ter acesso a algumas informações que esse órgão de classe já tem uma tabela pré-definida, mas não quer dizer que você tem que seguir a risca, mas para você ter uma base de valores, um parâmetro de valores. Isso quem foi me trazendo é o mercado, não tem como. A questão de prestação de serviço, em regra geral, é o mercado que traz a precificação, né? Mas tem sim, logicamente um MEI ele tem um honorário menor, uma empresa de pequeno porte tem um honorário diferente, a empresa tem uma quantidade excessiva de funcionários, tem um honorário, isso em qualquer escritório de contabilidade. Eu vejo o seguinte, muitos contadores que eu converso, colegas, têm muito medo da contabilidade digital. Aquela contabilidade que você paga o valor de, eu já falo assim, o valor de 2 pizzas, né? Paga o valor de 2 pizzas e tá lá a contabilidade, você tá um robô, um sistema que você só alimenta lá a informação, ele te apura o imposto. Eu vou falar a verdade para vocês, apurar impostos qualquer pessoa faz. A minha filha, quando aprender a ler e escrever, se eu ensinar ela a apurar um imposto, ela apura. Né? Porque é você ir lá, pegar as notas fiscais, apurar o imposto, tal, um cálculo lá que você faz e manda imposto. Isso qualquer pessoa faz. Só que o que eu tenho de clientes que sai da contabilidade digital, que fala assim, Alan, estou saindo da contabilidade digital porque é barato e estou indo para uma assessoria contábil com você que tem um honorário maior, mas eu tenho contato com você, com o contador. Porque, gente, falar com uma máquina não vai falar de ISS. Uma máquina não vai falar de regime caixa competência. Uma máquina não vai fazer isso. Então, a contabilidade digital, ela veio para pegar em grande escala. Né? Então, se está em grande escala, não tem o tato comigo ou com o meu funcionário. Se bate um fiscal lá na porta, não tem como você resolver. Não tem como resolver. Então, assim, quando a gente começa, isso qualquer empresário, a gente começa, há 10 anos atrás, você começa com um horário menor, que você está entrando no mercado de trabalho, só que hoje eu posso me dar ao luxo, porque eu conheço o meu trabalho. E às vezes vem empresários para mim, me pede um orçamento, eu passo o meu preço e a pessoa fala, mas no fulano está metade do preço. Eu falo, bom, se você quiser comer um arroz com ovo, vai na fé. Aqui eu vendo filé mignon. Então, se você quer comer um filé mignon, você vai pagar mais caro para você ter acesso ao filé mignon. Isso em qualquer empresário. Então, hoje, graças a Deus, eu até converso bastante com a minha esposa, que é empresária também, e a gente começa a ver lá atrás o quanto que a gente às vezes sofria por cliente, isso qualquer empresário, né, sofre por cliente, fica implorando para ter um cliente. Só que quando você vai trabalhando direitinho, você sabe o seu valor. Você sabe que o seu trabalho, quantas vezes porque assim, ser empresário no Brasil é quebrar a cara. É errado, não existe um curso, você pode fazer qualquer tipo de curso, e precisa ser feito, cursos profissionalizantes, precisa ser feito. Mas no dia a dia mesmo é só colocando a cara a tapa. Então, às vezes, é comum você cobrar um preço e falar assim, cara, não valeu, não vale, isso aqui não, o preço que eu cobrei, só para tentar fechar, caro, né? E o barato sai caro. E tanto de cliente que eu tenho de barato sai caro, como você falou, de pessoas que trocam de contador. Normalmente quando a pessoa troca de contador, que ela vem assim, estou trocando de contador porque o outro contador é horrível, é péssimo. Normalmente esse empresário, ele é das duas uma, ou ele está realmente falando a verdade, ou ele é uma empresa problema, porque existe, tá? O empresário, como qualquer outro tipo de cliente, que nenhum contador, nenhum profissional para ele tá bom, isso existe, faz parte do mercado de trabalho e quem achar que só vai ter clientes bonzinhos, maravilhosos, que vão te dar, você tá completamente enganado. A área contábil ela é de extrema responsabilidade. Um zero que eu coloco a mais ali, o cara ao invés de pagar 100, paga 1.000. Entende? É uma área de extrema responsabilidade. Se baixa um fiscal, se vem um fiscal, para quem que vai ligar? Para o contador, para a contabilidade. Então, assim,
Sim, existe, respondendo sua pergunta, existe sim diferença de preços dependendo do porte da empresa, dependendo da quantidade de funcionários que a empresa tem, dependendo de qual a demanda que Sim. precisa do escritório, que é uma análise contábil minuciosa. Mas olha, eu vou ser bem sincero com você. E falando a verdade mesmo, eu converso isso demais com minha esposa. O meu índice de saída de clientes é muito baixo. É muito baixo. Eu sempre venho com clientes que vêm. Quando um cliente vem novo para mim, eu faço um check-up geral no CNPJ. Aí às vezes a pessoa nem está sabendo que lá na prefeitura tem um débito de não sei quantos. Porque assim, ó, principalmente no Simples Nacional, você está no Simples Nacional, uma das tributações que existe no Brasil. Na virada do ano, para você estar no Simples Nacional, tem que estar com tudo pago ou parcelado, né? Aí chegou um cliente para mim recentemente falando assim, Alan, saí do outro escritório porque eu paguei tudo. Tava tudo pago, todos os impostos estavam pagos e eu fui excluído do Simples Nacional. E agora eu vou ter que ir para uma tributação que eu vou ter que pagar o dobro. E ele não descobriu. Não descobriu? Vamos ver. Tava perguntando, conversando com a empresa, entrando, vendo na prefeitura. Achei uma multa. Uma multa de trânsito. Multa de trânsito? R$ 80. Eu falei, tem algum veículo no nome da empresa? Tem um veículo no nome da empresa. A pessoa, ao invés de colocar no CPF, colocou no nome da empresa. Bom, esse veículo levou uma multa de R$ 80. Essa multa não foi paga. Se está no nome da empresa, Ela que arca. virou o mês, virou o ano, no caso. A empresa foi desenquadrada do Simples Nacional por conta de R$ 80. Olha o prejuízo. Olha o prejuízo. Porque às vezes o empresário, é bem comum o empresário colocar veículos no nome da empresa para justamente não arcar com pontos na carteira, né? Que aí os pontos não vai para ninguém, logicamente paga a multa maior, né? Mas aí não vai ponto para ninguém. Que é um erro absurdo que existe. Só tem que estar no nome da empresa aquilo que foi utilizado para a empresa, né? Então é um carro lá adesivado da empresa, um carro utilizado para o pessoal fazer administração, uma transportadora, aí tem que estar no nome da empresa. Mas não existe nada que impeça fazer isso, não tem como, né? Só é fiscalização. Mas enfim, voltando ao que eu estava querendo falar, olha só a importância. Cara, por conta de R$ 80, você tem um prejuízo mensal. Prejuízo que eu digo porque vai pagar 3, 4 vezes mais de imposto. De 5 mil por mês. Entende? Então, são assuntos extremamente importantes que, olha, tem que estar alinhado. Tem que estar alinhado. Cara, falar também um pouquinho assim da abrangência, você já falou muita coisa aí dos tipos diferentes de imposto e tal, mas o contador ele cuida mais do quê? Por exemplo, você abriu uma empresa, aí você também tem ali um prédio e você precisa do AVCB, por exemplo, né? Explica um pouquinho quais são as suas outras atribuições ali legais ali dentro da empresa. Até porque o pessoal acha que o contador só envia imposto. Né? Só emite a nota e... Infelizmente. Porque chega um determinado momento que eu até falo pro meu cliente, falo, olha, vai chegar um determinado momento que vai ficar um pouco automatizado, a gente vai mandar um imposto para você, você vai pagar. Mas dentro da contabilidade existem 4 departamentos, certo? Existem 4 departamentos dentro da contabilidade. Primeiro departamento, conhecido como societário ou legalização. Esse é o departamento onde é feita a abertura do CNPJ, né? Porque tem muita... as pessoas não sabem que tem muito profissional que é contador, mas não sabe abrir um CNPJ. Porque a pessoa é tributário só. A pessoa é só fiscal. A pessoa é só departamento pessoal. Então tem 4. Societário, vou falar de societário ou repartições, que é abertura, encerramento, alteração de empresa, documentação, AVCB, licença de funcionamento. Departamento pessoal, apuração de folha de pagamento e os tributos da folha de pagamento, INSS, FGTS, férias, 13º, que vai auxiliar o RH da empresa. Contábil, relatórios contábeis, tá? Então, balanço patrimonial, DRE e todos esses relatórios contábeis. E fiscal, que é a apuração dos tributos mesmo, né? Pegar o faturamento da empresa e apurar os tributos e analisar. Então, tem esses 4 departamentos. Tem muito profissional no mercado de trabalho que é contador, tem o CRC ativo, mas não sabe abrir um CNPJ, não sabe fazer uma folha de pagamento, não sabe apurar o imposto, porque existem esses quatro departamentos contábeis. Inclusive, o contador hoje no Brasil, só ele e o advogado são os únicos profissionais que precisam fazer um exame.
Assim como o exame da ordem que o advogado precisa fazer, o contador também precisa fazer. Então, fez a faculdade, você não é contador. Precisa prestar o exame de suficiência, fazer lá a prova, e pode levar calculadora, inclusive, tá? Precisa prestar o exame de suficiência. Passou no exame de suficiência, aí sim você pode ser... Isso é novo ou já vem... Já há muito tempo. Teve um período, as pessoas não sabem. Hoje no Brasil, só esses dois profissionais. Qualquer outro profissional você faz a faculdade, você já é o profissional. Assim como o advogado que fez a faculdade, precisa passar no exame da ordem, contador também precisa fazer. Olha a responsabilidade. Você vê a responsabilidade desse profissional que precisa fazer, além da faculdade, passar numa prova para ele ter o mínimo de conhecimento possível para poder exercer. Voltando às atividades do contador, a parte de legalização ou societário cuida toda essa parte de abertura de empresa, alteração de empresa, vai entrar um sócio, vai sair um sócio, vai mudar de endereço, vai mudar o nome, vai mudar de atividade, porque as empresas podem mudar de atividade, certo? É muito comum você ter um empresário e falar assim, olha, eu tenho esse CNPJ aqui, ó, e eu vou mudar de ramo. Eu fabricava caneca, agora eu vou fazer outra coisa. E aí você faz toda uma alteração na empresa, tira as atividades anteriores e coloca as atividades novas. Uma empresa pode ter várias atividades, desde que sejam similares, né? Eu não posso ter um mesmo CNPJ ou uma contabilidade e uma advocacia, por exemplo. Entende? Então eu posso ter atividades ali, várias atividades mais similares, igual eu abri agora no CNPJ de imóveis planejados, então eu tive que colocar venda de mármores, porque entra junto com móveis planejados. É o KINAI que fala? São os KINAIs, são as atividades da empresa, enfim. Então a legalização ela cuida dessa parte de abrir a empresa, alterar, encerrar e toda a parte documental. Então assim, o CNPJ precisa ter o AVCB dos bombeiros, tá? Então você vai, principalmente, tem muitas empresas que são abertas em casa. A prefeitura às vezes aceita. Quando você vai abrir um CNPJ, a primeira coisa que você precisa é do IPTU. Você precisa do IPTU, obrigatoriamente. Se o local que você vai abrir não tiver IPTU, esquece. Porque você vai colocar o IPTU e as atividades que pretende exercer. A prefeitura vai analisar e vai ver se você pode ou não exercer aquela atividade naquele local. Então eu já vi muito empresário alugar o galpão, alugar ali o local, e aí quando foi fazer a abertura, a prefeitura não autorizou. Um exemplo, você querer colocar uma transportadora num bairro residencial. É bem difícil que seja aprovado. Por isso que, principalmente aqui em Guarulhos, existem os bairros especificamente empresariais, entende? Agora, prestação de serviço, normalmente em qualquer lugar. Agora, eu quero fazer uma indústria, uma serralheria, colocar no endereço num bairro residencial. A prefeitura vai barrar. No apartamento, vai barrar, não tem como. Então, a parte de legalização, ela cuida de tudo isso. Então, você que vai alterar a empresa, vai mudar de local, antes de você fechar negócio, pega o IPTU e entrega ao seu contador. Olha, eu posso exercer essa atividade nesse local. Estou querendo exercer, mudar de endereço. Verifica aí. Verificou, pode? Aí você vai, porque senão é dinheiro jogado no lixo. Então precisa ter o AVCB dos bombeiros, precisa ter as licenças de funcionamento e sanitárias, né? Então isso é municipal. Então toda empresa, além de ter o CNPJ, tem que ter as suas licenças municipais, certo? De funcionamento ou sanitárias quando precisa. Parte de legalização. Vamos para a parte departamento pessoal. Departamento pessoal é o profissional dentro da contabilidade que vai ajudar o RH da empresa. Vai fechar a folha de pagamento, vai fazer admissão, rescisão, vai orientar sobre a questão do piso da categoria, né? FGTS, INSS, a empresa vai mandar o funcionário embora para saber quais são os custos que a empresa tem se mandar o funcionário embora, os direitos do funcionário. Então, esse profissional de departamento pessoal, normalmente ele é bem neutro, porque trabalhista você tem que tomar muita cautela. Então, tem que falar, ó, o funcionário... Porque às vezes o empresário fala, eu quero fazer isso, isso, isso. Você pode até fazer, mas eu já estou te orientando, falando que você não pode fazer isso, né? E o que tem de processo trabalhista no Brasil é o número 1. Sou advogado, mas eu sei que nos picos de processos que existem no Brasil são trabalhistas, são dos principais que tem. Então, o departamento pessoal, o contador também vai fazer esse tipo de trabalho, a contabilidade também faz todo esse tipo de apuração. Tributário ou fiscal, né, a apuração dos tributos, né, essa verificação que a gente comentou, analisar se existe algum benefício fiscal, se não existe um benefício fiscal, apurar os impostos e entregar as declarações
para o empresário, entregar os tributos para o empresário. E contábil, que é a parte de fazer os relatórios contábeis, financeiros da empresa. E todos esses departamentos, todos eles, existem obrigações acessórias que precisam ser entregues para o município, para o estado e federal. Então, uma empresa básica, no mínimo, ela entrega 10 declarações por mês. No mínimo. No mínimo. Pelo menos 10 declarações por mês. Declarações municipais, estaduais e federais. Ah, mas a empresa não está nem faturando, não tem funcionário, está parada. Tem que entregar mesmo assim. Porque uma declaração, por exemplo, uma declaração, vou chutar uma aqui, a DCTF, ela tem a multa de R$ 500 por mês, se você não entregar. Então, eu estou cansado de ver, cansado no sentido do dia a dia, né? Mas pode vir, de empresário falando assim, olha, eu estou com esse CNPJ aqui, estou com ele 5 anos parado, faz um levantamento aí para mim. Quando eu faço o levantamento, a pessoa cai para trás de susto. Por quê? Abriu o CNPJ, não está faturando nada. Ah, mas eu não faturei nada, não emiti nota, não tem funcionário. Mas todo mês, abriu o CNPJ, precisa entregar as declarações para o governo. E essas declarações, o contador não fica falando, olha, entreguei a declaração. Não, já no contrato de prestação de serviço já está lá que o contador é o responsável de entregar todas as declarações. Então, uma empresa que está, por exemplo, numa tributação lucro presumido, se ela fica 1 ano sem entregar as declarações, se abandona essa empresa, é bem provável que ela não tenha menos que R$ 5.000 de multa por falta de entrega de declarações. E aí, a falta de entrega de declarações por um bom tempo faz com que a empresa seja inativada, não encerrada. Inativada quer dizer que ela não consegue emitir nota, não consegue receber notas, não consegue ter movimentação financeira enquanto não entregar as declarações. Então, o contador não é só enviar a guia de imposto. É bem mais embaixo, é muito. E aí por isso que eu falo que eu não tenho medo das contabilidades digitais ou de aquele contador que faz. Eu já falo dessa forma. Se você quer um contador no preço de uma pizza, vai na fé, vai com Deus. Se você cair, espero que não caia, mas se você cair, se você quebrar a cara, eu estou aqui. Só que o meu preço é um filé mignon. E você vai ter um filé mignon. E ter o contador como aliado, né? Não como um portador de mais notícia. Isso mesmo, né? cara. Toma seu imposto aí, não. Nossa, eu tenho cliente que eu mando mensagem e falo assim, bom dia. Ai, ela, quando você me manda mensagem, eu já sei que é. Mas não é, porque a gente, no final das contas, olha o tanto de coisa que acontece para enviar a guia para o cliente. É auxiliar o cliente a emitir notas, é receber essas notas, escriturar essas notas, é apurar o imposto sobre essas notas, entregar as declarações dessas notas para depois enviar o imposto para o cliente. Então o cliente ele vê o final, ele vê ali a entrega do imposto, né? E a verificação, porque não é só você colocar lá o número e pronto, eu vou apurar o imposto. Não, você precisa verificar, depende da nota fiscal que o cliente emitiu, tem nota fiscal que o cliente não paga imposto, uma remessa, por exemplo, tem devolução, então tem todo um estudo por trás para chegar ali no imposto final. É isso. Talvez o MEI é o que tenha o maior número, né, dessas ocorrências, porque o empresário ali, a pessoa talvez na empolgação abre o negócio, aí fala, não, vou abrir o meu MEI, que é baratinho, tal, aí daqui 3 meses para de fazer, e aí até esquece de que abriu, né, a parte legal. Como começa ali para a pessoa que está nos assistindo e falou, esse é o meu caso. Eu abri o MEI há 6 meses atrás, já parei faz tempo de vender o que eu estava fazendo, agora sou CLT. Uhum. Como regularizar? Para a pessoa também não falar, esquecer isso aqui e achar que lá na frente vai ser como pensam, né? Que tipo, 5 anos isso aqui vai caducar. E nesse caso não tem isso não, né? Explica um pouquinho. Olha, antigamente os tributos caducavam bastante. Era bem comum passar 5 anos, o governo não te cobrou, não pode te cobrar mais. Isso existe ainda. Né? Em alguns processos legais, por exemplo, tem um prazo para entrar com uma ação judicial, senão acabou, né? Caducou. Mas com o avanço da tecnologia, isso está muito difícil. Pode existir alguns casos de caducar, tá? Então caducar é isso, para quem não sabe. Passou-se um tempo, não foi cobrado, não pode ser cobrado de novo. E normalmente é 5 anos. Por que a pessoa que nunca declarou imposto de renda, por exemplo, a Receita Federal cobra os últimos 5 anos? Porque ela só pode cobrar os últimos 5 anos. Se a pessoa ficou 10 anos sem entregar a declaração de imposto de renda, pessoa física, falando agora, como um exemplo, e ela precisava declarar, e a Receita nunca notificou, ela só vai poder cobrar os últimos 5. Entendeu? Então isso é caducar.
Hoje existe a dívida ativa. O que é isso? Então, vamos pegar um cenário, seja a pessoa MEI ou não. Estou lá com uma quantidade excessiva de tributos, ou multas e tudo mais. Normalmente passam 1, 2, 3 anos. 2 ou 3 anos, a Receita Federal pega esses valores mais antigos e joga em dívida ativa. O que significa a dívida ativa? Em forma mais básica de se falar, significa que a Receita Federal já está entrando com um processo contra você. Não um processo legal que você vai ter que ir lá, mas é um processo para informar que, olha, se eu entrei com um processo, o processo pode durar 20 anos, você está me devendo, entende? Da mesma forma que se você estiver me devendo, eu entro com um processo contra você. O processo está demorando 20 anos, eu entrei com um processo contra você. Agora, passou-se 5, 6, 10 anos, eu vou querer te processar, aí caducou, entende? Então, a dívida ativa é isso. Então, hoje em dia é muito comum, principalmente o MEI, a pessoa que abre e abandona, esquece de pagar aquele impostinho mensal. E aí você fala, aí quando você vai olhar, às vezes ela está com uma dívida maior do que uma empresa de grande porte. Porque o MEI, você precisa pagar aquele imposto mensal. Tem que pagar, se você faturou ou não, todo mês gera. Tem como parcelar? Então, assim, existem muitos empresários que chegam em mim, não, tenho um MEI, eu preciso encerrar, quero encerrar. Pera, antes de você encerrar, parcela ou paga. Porque é aquilo que a gente falou no começo. Encerrei o CNPJ com pendências, com dívidas fiscais, financeiras, para onde vai? Para o CPF. Vai para o CPF. Então, estou com o CNPJ, quero encerrá-lo, tem pendências? Procure o contador. O contador vai avaliar e vai falar assim, olha, você tem caixa para pagar à vista? Se você tiver caixa para pagar à vista, você paga tudo à vista, encerra o CNPJ, maravilhoso, tudo certo. Não tem caixa para pagar à vista, você vai ter que ficar com o CNPJ. Você pode encerrar ele? Pode. Mas a dívida vai passar para o seu CPF. Em 1 ano ela já está no seu CPF. Então, não consigo pagar à vista. Parcela então. Vai lá, tem vários benefícios do governo para se parcelar. O que está em dívida, o ruim de dívida ativa é o seguinte, enquanto não está em dívida ativa, eu já fiz parcelamentos para MEI que a mensalidade dá de 50, 60, 70 reais, 100, 120, 130. Caiu em dívida ativa, o governo não permite uma parcela menor do que 300 reais. Não permite. Então, porque o governo não quer perder dinheiro. Sim. Porque pensa para comigo, um cara que está devendo, sei lá, 20 mil reais, o governo vai querer ficar recebendo 50 reais por mês, e aí o cara não paga, cancelou o parcelamento. Aí volta de novo. Então o governo... E tem parcelamentos que o governo pede 20% no valor da primeira parcela. Quando a gente está falando de um valor monetário muito grande, que é muito comum às vezes a pessoa fazer o parcelamento, o empresário fazer o parcelamento e pagar só a primeira parcela para conseguir tirar certidões negativas, mostrar que a empresa está regularizada. Porque você parcelou a dívida da empresa, a empresa está regularizada. É isso. Ah, mas eu tenho 1 milhão de parcelamento, mas está parcelado? Está regularizado, sai todas as certidões. Então é muito comum o empresário fazer isso. De uns 2, 3 anos para cá, a Receita Federal, em alguns parcelamentos, ela pede 20% do valor do parcelamento. Entendeu? 20%. Então é 10 mil reais, 2 mil. O valor da primeira parcela. As outras serão de 150, 200, 300, seja o que o parcelamento liberar. Então, tô com pendência. Tô com você aí que tem um CNPJ, seja MEI, seja qual for, tá lá abandonado, alguém abriu para você, você mesmo abriu. Cuidado, que vai virando uma bola de neve. Porque a multa e juros sobre os tributos são muito altos. São muito altos. E aí, como eu falei, a Receita pode encerrar o CNPJ, passar a dívida para o seu CPF, aí você fica com um problema em cartório, fica com um problema no Serasa, fica com um problema no SPC. Porque enquanto a dívida está no CNPJ, o CPF ainda está um pouco blindado. Ainda tem uma etapa para chegar no CPF, porque está no CNPJ. Então tem que parcelar. E aí esse parcelamento tem que verificar, tem que analisar, para depois encerrar o CNPJ. Mas não encerre empresas, pelo amor de Deus, não encerre empresas com pendências financeiras, porque vai para o seu CPF. Pode não ir hoje e amanhã, mas... Ele consegue consultar, a pessoa que está agora nessa situação, ele consegue consultar para saber qual que é a dívida que ele tem desse tempo todo que ficou atrás, ou essa consulta mesmo depende de um contador? Depende. Porque o que acontece? Se for, vamos falar de MEI, tem lá o aplicativo do MEI, né? Você tem um aplicativo lá que você pode entrar, inclusive se você for no site do Simples Nacional, você consegue entrar lá, né? E verificar a dívida que você tem, toda a pendência que você tem. Clicou lá, apareceu que foi transferido para dívida ativa, aí a pessoa tem que ir por outro caminho, tem que ir pelo ECAC, aí tem que entrar pelo gov.br. Então, olha só, são coisas que, aquele aplicativo do governo que todo mundo tem que ter. Você que não tem o Gov, faça o Gov,
tá? E deixe no nível prata e ouro. Porque se você quer ser empresário, você precisa ter o GOV. Tem que ter. É obrigatório, tá? E é um documento extremamente importante, porque antigamente, por exemplo, o GOV ele unificou tudo que é federal. Então, você vai abrir empresa, tem que ter o GOV, você vai se aposentar, tem que ter o GOV, imposto de renda da pessoa física é o GOV, INSS é o GOV. Então, o governo fez um aparato geral de tudo que é federal e deixou só nesse aplicativo. Esse aplicativo é extremamente importante, não perca a senha. Ele é o terror, eu falo meio cômico, mas ele é o terror da terceira idade. Infelizmente, a pessoa que é mais velha, que não tem tanto afinidade com computador, com celular, porque você tem que fazer um reconhecimento facial, e infelizmente não é mais aquele... Tem que anotar a senha, tem que deixar a senha bonitinha. Mas aí, respondendo o que você está falando, dá para a pessoa, às vezes, tentar procurar por conta própria. Mas se você quiser tirar um pente fino da empresa, porque às vezes você está com uma pendência lá, quando vai para a dívida ativa, por exemplo... Aquele valor que você paga mensal do MEI, ele tem tributo federal, municipal e estadual. Então, quando ele vai para a dívida ativa, aquele imposto lá, quem lê vai ver lá, vai ter imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ICMS, ISS. Enquanto você está pagando daquela forma, você paga para o governo e o governo fala, bom, isso aqui fica para mim, que é federal, isso aqui é estadual, vou passar para o estado de São Paulo, isso aqui é municipal, ele é de Guarulhos, vou passar para Guarulhos. Quando vai para a dívida ativa, separa. Então, o que é federal, você tem que parcelar no federal. O que é municipal, você tem que ir lá, você tem que ver pela prefeitura o imposto municipal e parcelar na prefeitura. O que é estadual, você tem que verificar nos caminhos do estado de São Paulo, ou seja, de qualquer estado que a pessoa estiver, para fazer os parcelamentos. Então, enquanto a pessoa está pagando aquele... Por que Simples Nacional? O MEI, ele é o simples do simples. Tem a tributação do Simples Nacional e o MEI, ele é o Simples Nacional do Simples Nacional. Porque todos esses tributos, 7, 8, 9 tributos, são pagos numa única guia. Por isso, Simples Nacional. Né? Simples porque são todos emitidos numa única guia. A partir do momento que foi para a dívida ativa, passou 3, 4, 5 anos... Saiu fora do Simples, foi complicado. Foi complicado. Aí você tem que resolver federal, tem que resolver municipal e estadual. Por isso que tem que ser feito um contador para ver um pente fino antes de encerrar a empresa. Porque eu já vi muito contador que encerra a empresa e não avisa o empresário que ficou lá uma pendência municipal. Porque o empresário que me procura fala, eu quero encerrar a empresa. Eu falo, tem dívida, eu vou fazer um pente fino. Tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Eu quero porque eu quero encerrar. Tudo bem. Você está ciente que existe essa pendência municipal, essa pendência estadual, essa pendência federal, e elas vão para o seu CPF. Amanhã ou depois, não é surpresa para você. Muito contador encerra sem fazer isso. Só quer um honorário. Eu quero encerrar. O honorário de encerramento é um honorário um pouquinho mais caro. Só que aí, o tanto de cliente que eu já recusei encerramento, e aí virou meu cliente mensal. Sim. Assim, Alan, então faz os parcelamentos para mim, entrega as declarações, enquanto não ficar regularizado eu não vou encerrar, porque é a orientação que eu dou. Se você quer encerrar, sem problemas. Eu perdi, se você não quer encerrar, eu perdi um honorário, mas a minha índole como contador vai estar, eu vou dormir com a minha cabeça tranquila no travesseiro sabendo, olha, eu não agi de má fé para essa pessoa, né? Eu perdi um valor de honorário de encerramento, mas essa pessoa, ela não vai encerrar esse CNPJ agora, porque ela está ciente de que ela tem essa dívida, e se for para o CPF dela vai ser pior. Perdeu dinheiro, mas ganhou um amigo. Pessoal, papo muito bom mesmo, um conteúdo que parecia ser chato, mas como você viu como desenrolou com tanta qualidade de informações. E dando um depoimento até aqui pessoal, como empresário também, nós aqui da Profácio Brasil Educação, nós temos o Alan e a sua empresa de contabilidade, como a nossa consultoria aqui, que resolve tudo. Então a gente tem ali a facilidade de comunicação pelo WhatsApp, a documentação que a gente precisa de repente mandar para um parceiro para fazer algum tipo de parceria e precisa da documentação, a gente já solicita e ele nos entrega isso de forma fácil. É o contador que muitas vezes vai em nome da empresa ali, lá na junta, né? Vai na prefeitura para resolver uma coisa que é da minha empresa, mas ele faz esse papel. Então, por isso, pela confiança, a gente aqui também indica a contabilidade do Alan Vicente Silva. E uma coisa bem especial aqui que eu quero falar para vocês. Ele falou muito de entregar o filé mignon, né?
E vamos colocar uma salada para dar para o pessoal não achar que é só picanha, que vai ficar pesado, que achar que é impossível acessar. Não é isso. Então, assim, o que eu quero dizer é que essa salada vai fazer com que você tenha a facilidade, o acesso de ter uma consultoria aí, de confiança, praticidade, e que você vai saber que pode contar. Então, você que está assistindo aqui o nosso podcast, ele vai colocar aí ou o WhatsApp ou a rede dele, e você vai falar, não, eu vi, Alan, eu vi o seu podcast, todo o seu conteúdo lá com o pessoal, o Josué, o Rodrigo, da Proface, e eu quero entender aí como que eu me torno aí um parceiro seu, no sentido de ser um cliente, eu sou um empresário. E aí você fala que viu aqui da Proface, porque aí vai ter uma condição super especial. Vai ter sim. Quem vier através da Proface desse vídeo, com certeza vai ter uma condição muito especial, vou tratar com muito carinho, sim, com certeza. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu escritório, do meu trabalho, no Instagram ou Facebook, é Vicente e Silva Contabilidade. Você colocou lá Vicente e Silva Contabilidade, Vicente veio do meu pai, Silva vem da minha mãe, tá bom? Só para explicar. Eu sou o proprietário do escritório, eu e todos os meus funcionários estamos prontos para te atender. Seja qual for a sua dúvida, seja qual for, mesmo que seja sem compromisso. Fala assim, nossa, eu tô com uma situação que o Alan falou ali, que tô parecido, eu quero ver sem compromisso. Pode mandar mensagem que eu e todos os meus colaboradores estamos prontos para te ajudar, para que você cresça. Porque o que eu mais gosto de ver é um empresário crescer. Porque é uma via de mão dupla. Né? O empresário crescendo, ele leva o contador junto, o contador que está com ele desde o começo, e é isso, vamos para cima. Então, Vicente e Silva Contabilidade aí no Instagram. Tenho várias dicas, tá? Lá eu posto várias dicas empresariais. Você que quer seguir também só para ficar por dentro da legislação tributária, né? Não é só coisa chata, então às vezes os seus direitos trabalhistas que você tem, eu posto lá também. Então sempre, toda semana tem algum conteúdo que eu tenho certeza que vai te ajudar. Vai agregar, com certeza. Josué, você acha que tem mais alguma... Eu acho que esse aqui tem muita informação. Foi um compilado de informações. Ele vai ter que voltar aqui. Vai ter que voltar. Teremos que voltar. Então já deixe aí nos comentários qual o assunto que você gostaria de ouvir aqui nesse bate-papo em outro momento sobre contabilidade. A contabilidade, eu sou suspeito para falar porque eu atuei não na contabilidade em si, mas na área financeira. E tem muito contato com a contabilidade. Formei em técnico em contabilidade, que na época lá você também tinha que ter o acesso ao CRC, fazia a prova, que nós estamos falando. Então, eu sei da importância que é, e foi muito legal quando você falou sobre os caminhos dentro da contabilidade. Às vezes você está cursando contabilidade e, poxa, qual área que eu tenho para atuar? Você tem ali na abertura de empresa, você tem na parte fiscal, que é uma parte que eu mais tive contato. Eu trabalhei na empresa de prestação de serviço, então importação de equipamento. Você falou sobre a nota de simples remessa, quando o produto vai sair, o retorno dele, tem toda uma regra. Então, tem pessoas especialistas só nisso, né? Nessas transições, e que tem muito valor, principalmente num país como o nosso, que está aí cada vez mais trabalhando na parte de infraestrutura, prestação de serviço. Então, você tem um leque gigante para poder prestar o seu serviço como contador. E depois seria interessante para os nossos alunos da Unifecaf, o pessoal que está aí entrando no mercado de trabalho, querendo saber aonde vai atuar, nós irmos assim, mais a fundo na área de atuação de um contador, das possibilidades, que seria muito interessante. Legal. O que eu posso dizer é que é uma área muito ativa, é uma área muito importante, e tem mercado. Demais. Tem mercado, isso de fato. Porque assim, como eu falei, as pessoas não sonham em ser contadores desde pequeno. Você não vê uma criança, é raro você ver uma criança desde pequeno e falar assim, meu sonho é ser contador. Então sempre, a maioria, 90% das pessoas que eu falo, nossa, seu trabalho é muito chato, seu trabalho... Só que aquilo, quanto mais chato, entre aspas, quanto mais difícil, menos profissionais você tem. E aí te abre um leque muito grande para você ter o seu diferencial, né? E ter mercado. E tem mercado, gente. Tem mercado. A pessoa quer trabalhar no departamento pessoal. Tem muito aluno, ex-aluno que fala, professor, eu não gostei muito
da contabilidade em si, mas eu gostei do departamento pessoal. Eu achei muito legal essa questão de folha de pagamento. Então, vou fazer contabilidade para me especializar nessa área, talvez fazer um RH também para ajudar. Então, é uma área extremamente importante. E a contabilidade, pessoal, tá em tudo. Tudo que você imaginar tem contabilidade. A roupa que você está usando, o óculos, tem ali um imposto, tem o ICMS, tem o NCM, que é uma numeração. Se você vai no McDonald's, um exemplo que eu sempre dou, cara, que eu sempre passo. Se você entrar hoje no aplicativo do McDonald's, no iFood, ou seja, qualquer outra plataforma, for ver o cardápio, você vai ver que eles não vendem mais sorvete. Você pode ver, tem lá milkshake, tem lá o sundae, só que não está escrito sorvete. Por que não está mais escrito? Você pode olhar, entra aí agora e vê as sobremesas. Não vai estar escrito sorvete. O que vai estar escrito? Bebida láctea, sabor baunilha. Bebida láctea refrigeradas. Por quê? Porque a tributação brasileira teve uma brecha que o sorvete em si tem uma tributação maior do que a bebida láctea. Porque bebida láctea é meio genérico do que sorvete. Sorvete é sorvete. Sim. Bebida láctea. Aí o que eles fizeram? E dentro da lei. Dentro da lei, tudo certinho. Isso aí tá dentro da parte tributária. Os tributaristas do McDonald's falaram assim, vamos mudar, não vendemos mais sorvete. Agora nós vendemos bebida láctea. Reduziu consideravelmente a tributação deles. Porque eles não vendem mais sorvete e agora vendem bebida láctea. Se você pegar aí, ó, um sonho de valsa, um bis, você já sabe o que eu vou falar. Um sonho de valsa, um bis, qualquer outro, compra uma caixa de chocolate. Você vai ver que não vai estar mais escrito, muitos deles, principalmente os que tem aqueles tipos de bombom, que vem tipo um biscoitinho e um chocolate. Um biscoitinho, amandita, bis, todos esses tipos de chocolate, o sonho de valsa, o ouro branco, não vai estar mais escrito bombom. Eles mudaram, agora é waffle. Por quê? O waffle, que é um biscoito com chocolate, com não sei o quê, tem uma tributação menor do que o bombom em si. Então você pode olhar, compra uma caixa de bis, você vai ver que vai estar escrito waffle, não sei o que, sabor chocolate, waffle, não sei o que, sabor chocolate branco. Porque o bombom em si tem uma tributação mais alta do que o waffle, que é considerado um biscoito. Então eles analisaram todos os bombons que eles têm e qual que pode ser considerado como waffle. Esse pode, esse não pode, esse pode. O prestígio não pode ser considerado. Mas tá legal, né? Tudo bem. Reduziram consideravelmente a tributação de IPI. Mas consideravelmente mesmo. E possivelmente foi um contador que achou essa luz. Possivelmente, um profissional tributário. E aí você, pagando menos tributos, você consegue trazer mais caixa para a empresa, para você expandir o seu negócio. Então olha só a importância da contabilidade. Coisas básicas da vida que a gente vê num bombom, num sorvete, que a contabilidade está envolvida. Exatamente. Legal, a gente está finalizando esse bate-papo aqui e uma coisa que chamou bastante atenção é quando você falou de você valorizar o seu trabalho, né? Eu acho que isso é muito importante até para quem está começando. Muitas vezes a gente tem uma briga louca no mercado de preço. Só que as pessoas que comunicam preço, ou o seu cliente vai vir por preço, também vai embora pelo preço. Porque se o concorrente colocar R$10 mais barato, ele vai sair fora de você. Mas quando você começa a comunicar valor, aí as coisas mudam, né? Lembro que a gente iniciou o nosso projeto aí, a Profácil mesmo, uma plataforma online e tal, as coisas foram caminhando, se juntou a esse nosso conglomerado agora que a gente tem de educação, a Unifecaf, graduação e pós-graduação, e hoje a gente está num espaço aqui bem bacana, e os parceiros que vocês veem aqui, Almavi, Vassal, o Zamdev está vindo agora com a gente também, o Vicente Silva, que vai estar aqui direto aqui com a gente também, exatamente por isso, porque a gente está criando um relacionamento, a gente está mostrando o valor que tem a marca, e aí a gente se diferencia e a gente consegue ter sustentabilidade no mercado para você poder crescer, né? E mostrar que você pode chegar de repente na família aí você ser um empresário de sucesso e vai abençoar muitas famílias. Então isso é muito bacana. E ter a parceria de uma assessoria contábil é o que vai te dar tranquilidade para você
fazer o que você sabe de melhor no seu Isso dia a mesmo. dia e saber que a parte fiscal legal está em boas mãos. Isso mesmo. Então isso é muito bacana. Cara, deixa a sua última mensagem para os nossos, para a nossa comunidade aí de educação. Quando a gente sempre pensou em montar um podcast, é exatamente esse o objetivo, de levar o conhecimento, a educação para as pessoas que estão nos acompanhando. Com certeza. De antemão, quero agradecer pela confiança de vocês. Gosto muito de conversar, sou um comunicador. O Rodrigo sabe, nós já fomos professores da mesma instituição. E o que eu tenho para deixar para qualquer pessoa que está assistindo, empreendam. Empreendam, vale a pena empreender. Vale muito a pena. Vale a pena começar do zero, mas vale muito a pena também, e vai ser muito mais fácil você empreender, quando você tiver um conhecimento administrativo, financeiro, operacional. Então procurem a Proface. Procurem sim, porque eu já vi muitas empresas fecharem as portas por falta de conhecimento administrativo dos empresários, né? Então precisa sim se especializar, precisa estar em constante adequação, constante conhecimento, porque o profissional que ele fica, às vezes tem até o conhecimento, tem lá uma graduação, tem lá uma especialização, um curso técnico, só que ele fica parado no mercado. E isso traz, no mercado financeiro, no mercado de trabalho, no mercado empresarial, qualquer pessoa física ou pessoa jurídica que fica tranquila, fica na zona de conforto, ela está propensa ao erro e à falência. Então, é extremamente importante você estar sempre estudando, é extremamente importante você estar sempre buscando novos conhecimentos. Busquem a Vicente Silva Contabilidade se você quiser ser empresário, se você quiser começar a entrar no mercado de trabalho, ou se você já é empresário e quer trocar de assessoria contábil, se aquilo que eu falei aqui para você faz sentido. Como eu falei, o meu escritório hoje ele é especialista em redução tributária de forma legal, porque uma empresa saudável, uma empresa que tem caixa, ela é uma empresa que gera emprego, ela é uma empresa que contribui para a sociedade e é uma empresa que vai fazer com que os sócios tenham lucros, que esse é o objetivo. Não vamos fingir aqui, porque as pessoas têm o sonho sim de empreender, têm o sonho de ter o seu próprio negócio, mas qual que é o objetivo? É ter lucro. E para você ter lucro, você precisa ter uma ótima assessoria contábil. O contador tem que ser o seu amigo do peito. Eu sou contador e muitas vezes eu falo para a Nicole, eu sou minha esposa, eu sou contador e eu sou psicólogo também. Porque o que vem de empresário falando das situações do dia a dia, eu falo, é isso mesmo, faz parte. Mas eu tô aqui para te ajudar, para ir na prefeitura, para ir nos órgãos e ajudar você a crescer. É isso que eu tenho para deixar. Essa geração de agora, estudem bastante, tá? É uma geração que tem acesso à informação, é uma geração que tem acesso a coisas que a geração anterior à minha, a minha anterior não teve essa facilidade do estudo, não teve. Eu falo isso da minha casa mesmo, meu pai não pôde estudar, porque ele precisou trabalhar. Um cara muito inteligente, extremamente inteligente, mas ele falou assim, onde eu não chegar, eu quero que os meus filhos cheguem e ultrapassem. Então vocês, gente, a geração de agora é uma geração que tem acesso ao conteúdo, consegue fazer um curso EAD aqui, consegue fazer um curso presencial, vão atrás, vão para cima, porque o mercado de trabalho ele é difícil de entrar. Ele é difícil de entrar, mas quando você se capacita, quando você sabe do seu valor, sabe do seu trabalho, as portas estarão sempre abertas. E é isso que eu tenho para deixar. Show de bola! Se você gostou, mais uma vez convido para deixar o like aí, compartilhar com seus amigos esse podcast sensacional. Esse aqui, ó, é um brinde, a nossa caneca aqui, que todos os nossos convidados, esse aqui é seu. Obrigado, viu? E aí, você também fica convidado aí para participar dos nossos próximos episódios. Grande abraço e até o próximo podcast da Proface.